a humanidade, ensinando-nos a abandonar as paixões mundanas e a impiedade, trazendo para nós vivamos uma vida sóbria, justa e piamente na presença do Senhor, a qual Ele se deu a si mesmo para nos salvar, para separar para si um povo zeloso e de boas obras. Amém? Amém. Podem sentar nesse momento. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. A palavra de Deus, nós queremos meditar nela nesse sentido, a qual lemos nessa passagem de Tito, que a salvação manifestou-se, falando do propósito de Deus para a salvação. Nós sabemos e entendemos todos nós, se uma pessoa para ser médico, por mais que ele entenda muito das coisas, ele tem que passar por um processo de estudo, de residência e depois para ser um clínico geral. Depois, se ele quiser ainda se especializar na área, ele ainda tem que fazer uma pós-graduação, uma melhoria. Nós sabemos que todo ser humano, aquilo que a pessoa deseja, ela tem que lutar para conquistar, para realizar aquele feito. Hoje, há mais de 2040 anos após a vinda de Cristo Jesus, nós temos uma visão através da palavra de Deus muito boa, de que os irmãos que eram do primeiro século da igreja, ou então os patriarcas do tempo da esperança da vinda do Messias. Então nós olhamos e vemos que Deus aprove a Deus a salvação para a humanidade. Quando nós olhamos o versículo de número 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifesta, trazendo salvação a todos os homens, ou a toda a humanidade. Aqui a palavra não está dizendo assim, tem que ser para o rico, ou tem que ser para o pobre, ou tem que ser com quem é mais sábio, ou quem é mais leigo, não. Ele diz para com todos. Então a salvação, ela manifestou-se para todo ser humano. Todo ser humano tem a oportunidade. Por mais odioso que seja a situação que ele esteja enfrentando, ele tem uma oportunidade da salvação. Porque quando a salvação manifestou-se, ela não só manifestou-se para um grupo, mas ela se manifestou para toda a humanidade. Então nós sabemos que Deus, Ele tinha alguns requisitos para que pudesse eu e você ter um Salvador. Por que nós falamos que Jesus é o Salvador? Nós vamos ver alguns requisitos e ver se Jesus encaixou nesse requisito e se eu posso entregar realmente a minha vida na seguridade na mão do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, a exigência divina de Deus para o Salvador, a qual ele gritou nas hostes angelicais: olha, a quem enviarei? A quem arde por nós? Todo mundo ficou em silêncio, os anjos ficaram em silêncio, todos ficaram em silêncio. Por que ficaram em silêncio? Porque era fácil ser o Salvador? Não, não era fácil. Tinha requisitos para que eu e você pudesse chegar nesta noite e dizer assim: olha, por que eu falo que Jesus é o único Salvador? E você vai olhar comigo e você vai analisar as exigências que Deus teve para o Salvador. O primeiro requisito é que ele fosse ser humano. O anjo poderia vir, aparecer nas nuvens, todos nós se jogar no chão com medo, apavorado e se render. Mas Deus, ele deu o livre-arbítrio, deu em você escolher o que quer. Então não vai aparecer um anjo dizendo: eu sou o Salvador. Para salvar a humanidade, ele tem que ter a legalidade de ser homem, natural igual nós, de carne e osso. E se nós hoje, conversando nos nossos dias, é muito simples, porque nós sabemos que Jesus nasceu de Maria e José,
E ele nasceu lá na cidade de Belém, no Oriente Médio, lá na terra de Israel. Então todos nós aqui sabemos que Jesus, ele nasceu, ele veio como homem. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 1, você pode ler o Evangelho de João, capítulo 1, o evangelista, o apóstolo João, ele começa a dizer, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. O que é que ele foi fazer? Ele se tornou homem. Tinha que entrar pela porta da legalidade. Porque após a formação de Adão e a formação de Eva, da costela de Adão, a humanidade teve agora uma forma de nascimento. Tinha que nascer, e todos que vêm até chegar ao nosso dia presente, e assim prosseguirá. Então o Salvador, ele tinha que ser homem. Não é pelo sexo, é pela natureza humana. Homem. Segundo lugar, ele tinha que vir aqui e viver entre os homens. Viver entre os homens. E não se contaminar com as coisas dos homens. Aí você vê que Jesus nasce com 30 anos, ele foi batizado por João, começa o seu ministério. Ele começa a chamar homens difíceis de se lidar e começou a chamar essas pessoas para o seguir, para ouvir a sua palavra, para ouvir a mensagem que ele trazia do Pai para essas pessoas. E cada uma dessas pessoas, quando você olha na Bíblia, falharam, erraram, tiveram as suas deficiências, tiveram as suas imperfeições, porque era concebido em pecado. Mas quando você olha para Jesus, a palavra diz que nenhum engano saiu da sua boca, que ele foi perfeito em todo o seu caminhar. E nos diz mais, Hebreus 7:26 diz, convinha que um tal sumo sacerdote. Convinha que um tal sumo sacerdote. Por quê, irmãos? Porque lá no Oriente Médio, o sacerdote, quando ia oferecer o sacrifício pelo pecado das pessoas, primeiro ele oferecia para ele, porque ele era imperfeito. Pois é, quando o pastor Isaías chega aqui, que vai orar, a primeira coisa que o pastor Isaías diz assim, Senhor, perdoa os meus. Por quê? Porque eu sou falho. Perdoa o meu pecado, me cubra com teu sangue, santifique o altar, usa a nossa vida com autoridade para falar, usa os nossos lábios. Espírito Santo, trabalhe nos corações. Por que isso? Porque todos os sumos sacerdotes que vieram antes de Cristo, todos eles tinham que oferecer sacrifício por si. Mas Jesus, ele veio como um sumo sacerdote perfeito, sem mácula, sem ruga e sem mancha, apresentando ele, andando no meio dos homens e não se contaminando com o pecado. Aí você pensa, opa, ele tinha que ser homem, então não é uma fantasia, né? Não é a Branca de Neve, né? Não é a Alice nos Países da Maravilha, não é isso? Não é uma história de caronchinha, é uma realidade. Ele nasceu como homem, caminhou nessa terra, nessa aqui não, mas lá na Palestina ele caminhou, lá em Israel ele caminhou, no Oriente Médio. E agora ele tinha, Deus dizia assim, ó, para passar no requisito, para ser o salvador da humanidade, tem que ser homem, andar com os homens e não se contaminar igual um homem comum. Porque se nós formos pegar lá de Adão, nós tivemos toda a referência dos homens, mas todos eles falharam, irmão. Todos eles falharam, nenhum passou no teste. É tanto que a Bíblia diz, Deus procurou um justo sequer e não achou no meio dos homens. Se Deus não achou, então é porque não tem, porque Ele conhece todas as coisas. Nenhum homem pode me representar e te representar, a não ser Cristo Jesus, porque Ele andou com os homens e não foi pecador. Quando você vê, por exemplo, Jesus com seus discípulos, quanta chamada de atenção Jesus não chamou os discípulos?
outra chamada de atenção, Jesus não falou para eles. Uma hora Pedro foi usado, Jesus ainda disse para ele assim, olha, para trás de mim, Satanás. Tu só entende das coisas dessa terra, mas não entende a do céu. Pedro ficou meio assim. Da outra vez, o que é que acontece? Pedro foi andar sobre as águas. O que acontece? Pedro já foi se afogando. Jesus pegou e socorreu ele, levou para o barco. Quando Jesus estava lá sendo julgado, Pedro negou Jesus 3 vezes, correu, foi embora, abandonou as coisas. Jesus foi lá, buscou Pedro, trouxe Pedro de novo, chamou Pedro, incluiu Pedro, para Pedro continuar a levar a palavra no nome dele. É tanto que quando aquele paralítico, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, foi curado, todo mundo se abaixou na presença de Pedro e João. Oh! Aí ele disse, não é nós não. Foi aquele que vocês mataram, mas ao terceiro dia ressuscitou. É no nome dele. No nome dele. Nenhum dos apóstolos pegaram no nome dele mesmo. Eles pegaram sempre no nome de Jesus. Quando você vai ver o outro requisito, tinha que vencer Satanás. Qual é o homem natural que já venceu Satanás? Você conhece na história da humanidade algum homem natural que já venceu Satanás? Que já disse, não, eu já venci Satanás. Quem é? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar de muita história. Que enganou, que fez isso, fez pacto, fez aquilo, mas que venceu ele, não. Mas quando você vai para a Bíblia, você encontra a tentação de Jesus. E quem foi que apareceu para Jesus? O próprio Satanás. Apareceu lá. Olha, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho de Deus, te joga daqui embaixo. Se tu me adorar, eu te dou toda a riqueza do mundo, toda a glória, toda a honra. Jesus resistiu todas elas e venceu ele no deserto da Judéia. E lá na cruz, no capítulo 19 do Evangelho, segundo escreveu João, Jesus está dizendo, Pai, está consumado. A obra da redenção respirou e entregou o seu Espírito ao Pai. E ele foi o quê? Vitorioso. Por que isso? Porque aqui, na outra parte, era uma exigência de Deus para o Salvador. Tinha que se oferecer a si mesmo. Tu quer salvar a humanidade? Então paga teu preço. E qual é o teu preço? É a morte de cruz. Morte de cruz é a preço para salvar a humanidade. A morte miserável que era na época. O suplício romano para dizer, olha, quem morre nessa cruz não é só porque é bandido, não, é porque é um miserável, um amaldiçoado, que morre pendurado nesse madeiro, nessa cruz, quando a lei romana extinguia. E quem foi lá? Jesus. Por que ele foi lá? Porque ele era pecador? Não. Foi porque ele roubou? Não. Foi porque ele mentiu? Não. É porque ele me ama e te ama e nos ama e foi lá dar a sua vida por nós. Porque eu e você jamais poderemos nos aperfeiçoar se não for por ele perfeito. Por ele perfeito. Sem ele não existe perfeição. Porque ele é o único que é perfeito. Ofereceu a si mesmo como sacrifício ao Pai. E o Pai recebeu o sacrifício dele. Quando ele disse, Pai, está consumado. O Pai recebeu o sacrifício dele. Pela minha vida e pela sua vida. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus. E eu e você temos liberdade de querer ou não querer. Por quê? Porque servir a Deus não é por imposição, irmão. Não é por imposição, por obrigação. Não. É quando a gente é convencido pelo Espírito Santo e a gente reconhece o amor de Deus na nossa vida. O tanto que esse amor nos alcançou. Olhe mais. Parou aí, pastor Isaías? Não. Tinha mais requisito. Teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Nós já escutamos história de um certo mágico no tempo do ministério do apóstolo Paulo, que ele queria mostrar para as pessoas que ele era poderoso. Ele disse assim, olha, pode me enterrar, que ao terceiro dia eu volto. Enterraram ele, até hoje nunca voltou. Por quê, irmão? Porque quando você vai para a palavra,
você não encontra ninguém que venceu a morte. Quem venceu a morte? Quem foi que você não? Eu acredito que aquele ali venceu a morte. Aquele ali, o que falava, pode escrever. Não tem nenhum ser humano que possa falar isso. Mas Jesus, ele venceu a morte. Quando estava lá a festa no inferno, Satanás comemorando, acabou agora a história de Jesus, acabou. Ao terceiro dia, a porta lá, a pedra da porta do sepulcro cai. E Jesus sai do sepulcro. E Madalena corre lá e vai procurar. E diz: onde puseram o corpo? Onde puseram o corpo? Onde puseram o corpo? E ele disse para ela: quem tu procura? Aí ela disse: Senhor, é o Senhor. E você vai lá e diz para os meus irmãos que eu ressuscitei. Venceu a morte. O nosso pior inimigo. Falamos da agorinha, que todos nós temos tempo de ficar aqui. Quem é que vai dizer assim: eu não vou? Comigo não, eu quero é ver, eu não vou de jeito nenhum. Quem é que diz? Quem é que diz? Quem tem esse poder? Hã? Quem teve, em toda a história da humanidade, quem teve esse poder? Aí você olha, para e diz assim: então, para mim ser meu salvador, teria que ser homem, andar no mundo sem pecar, tinha que vencer Satanás, tinha que oferecer um sacrifício da sua vida ao Pai, ainda tinha que vencer a morte. Olha o tanto de requisitos que Deus exigia para o Salvador, para cumprir todos esses requisitos. Por exemplo, aí você leva um currículo para uma empresa, chega lá, está precisando do gerente. Aí eu chego lá como auxiliar. Eu vou pegar a vaga de gerente? Porque vai faltar o quê? As capacitações para mim pegar aquele cargo. Então todos os outros fizeram muita boa obra. Fizeram excelente obra no nome de Deus. Mas não tem um currículo para me salvar e te salvar. Não tem o currículo diante dos céus para dizer: eu posso te salvar. Não tem. Você olha e vê quem ressuscitou. Aí você vai buscar os discípulos, um foi amarrado, puxado pelo cavalo, arrancado o couro, morreu, até hoje não voltou. Se você vai buscar Pedro, Pedro foi lá e foi crucificado de cabeça para baixo, não negou Jesus. Mas quem viu Pedro depois disso? Andando na rua. Quem viu? Jesus ressuscitou, andou 40 dias. 40 dias Jesus andou. Comeu, andou, ensinou o povo. 40 dias Jesus esteve vivo na terra. Para você chegar lá e dizer assim: é fantasma? Não, é ressurreto. Então, quando nós falamos das coisas de Deus, tudo houve um propósito. Jesus não veio por acaso, caiu de paraquedas. Não, tudo foi um requisito, tem que vencer. Jesus, ele venceu a morte, para mostrar para mim e para você que há uma vida após a morte. Que há um encontro nós do outro lado, ou queira ou não queira, ou aceite ou não aceite, ou acredite ou não acredite, nós não podemos mudar. Está determinado. Tem uns que dizem assim: rapaz, eu morri, fui lá no inferno. E quando chega assustado: meu Deus, porque lá é assim, e queimou e gritou, e porque não sei o quê. Outro: não, eu morri, fui lá no céu. Quando voltei, rapaz, que lugar bom, e a paz, e não sei o quê. E a gente já fica assim meio em dúvida: será que é, será que não é? Mas na verdade, existe. Qual é o lugar que nós queremos ir? Qual é o lugar que eu vou escolher? Você vai escolher, nós vamos escolher. Quem pode nos levar para o Porto Seguro? Quem tem o requisito? A não ser que você seja daqueles que chega lá no hospital: eu vim aqui me consultar com o médico especialista. Rapaz, tem um enfermeiro lá. Não, esse serve também. Me dê o enfermeiro aí que eu vou lá. Olha, enfermeiro, ele não entende nada. Ele vai fazer o que com você? Fazer igual eu? Uma vez eu fui no dentista, mas era só para extrair um dente. Aí eu estava lá com um colega que estava estagiando para arrancar ainda, estava aprendendo.
Meu irmão, meu finado irmão olhou para ele e disse assim: ei, meu amigo, aí uma fila grande, eu com a dor de dente um dia. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, eu não posso não, eu não tenho curso não, eu estou aqui aprendendo. Deus o livre se alguém souber. Eu disse: rapaz, então começa a treinar logo por mim. Aí entrei lá, o cara aplicou lá e tá, pá! E aí, Zé, como é que tá? Aí eu digo: tá bom, me libera, deixa eu ir embora. Tava com tanta dor. A não ser que você faça isso. Aí eu vou passar para trás. Peraí, quem é? Vem tu mesmo, eu vou me agarrar em ti. Não, espera aí, ó. Pode me salvar? Pode te salvar? Tem condição de me garantir a vida eterna? O livramento da condenação eterna? Tem condição de me dar seguridade para que eu possa descansar eternamente, adorar a Deus eternamente, como a Bíblia diz, ao lado do Pai? Se tem, então fique à vontade. Mas quando nós olhamos para o requisito da palavra, nós não encontramos, a não ser Cristo. E olhe bem. E ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que formar um povo. Um povo. Olha aí. Um povo. Olha o que nos diz a palavra aqui, ó. Capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim, ó. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não adianta nada, chega aqui, ó, meu irmão, sou crente, sou santo, sou melhor que você, aí você procura a minha vida, chega lá e diz, aquele irmão chegou lá em casa, falou uma coisa, mas a vida dele é só decepção. Por que isso? Porque nós somos todos falhos. Mas quando nós buscamos a estar com Cristo, Cristo vai nos moldando, nos transformando, nos ajudando. E a nossa vida começa a ser diferente. Vai tendo o quê? As coisas diferentes. Ainda no requisito, separar um povo para si. Para mim poder dizer que eu sou de Jesus e você dizer que você é de Jesus, você tem que ser o quê? Dele. Adorar a Ele. Servir a Ele. Obedecer a Ele. Ou vamos fazer igual muitos que... Aquela série, né? Dona Flor e seus dois maridos, né? Um espiritual e um carnal. Então, uma hora com um, uma hora com outro. Ou vice-versa, né? Um homem que tem duas mulheres. É fidelidade? É amor? Não. Porque quem ama não trai. Quem ama não engana. Quem ama cuida. Quem ama zela. Quem ama compreende. Quem ama quer estar junto. É isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou. Deus nos amou e deu. E Ele aceitou. Eu vou lá, Pai. Eu vou amar esse povo. Mas o povo não te quer, mas eu vou amar eles assim mesmo. O povo não quer te obedecer, mas eu vou amar eles assim mesmo. Mas esse povo aí, ó, só é de coração duro, não tem problema. Eu abençoo, eu dou capacidade, eu dou prosperidade, eu abençoo, dou livramento, eu guardo a casa dele, eu guardo a casa dela, eu guardo a família dele. Mas quem é? Eu estou fazendo tudo isso. É o Senhor cuidando de nós. Porque o diabo, ele veio o quê? Para matar, roubar aí. Então ele vai te abençoar, ele te abençoa. Fazendo igual a história do cabo, que fez o pacto com o bicho, era cabeludo. Né? Historinha de carunchinha, né? Aí na hora do pacto, ele correu e raspou a cabeça, estava num canto, aí o cabeça já não achou o cabelo, vou levar esse cabeça raspada mesmo, não escapa, né? Ele pode te dar alguma coisa, mas depois ele vem te buscar. Jesus, ele pagou o preço para dizer assim, ó, se tu quiser me amar, quiser me servir, quiser me adorar, mas que seja de verdade. Seja verdadeiro. Me siga. E ainda tem mais. Se eu fosse falar, eu ia falar não é todo dia de requisito, mas eu vou falar só desses aqui. Olha. Teria que arrebatar esse povo. Isso ainda é uma coisa do futuro. Ainda não aconteceu. Jesus disse em João 14, a maioria conhece, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito.
vou preparar morada, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vós estejais também. E vós conheceis o caminho. Aí o que foi que Filipe disse? Senhor, não conhece não sabe nem onde é. Andando 3 anos com ele, não sabia nem onde era o caminho. Ó. Vê como o negócio é difícil, irmão? A fé é um negócio, uma palavrinha desse tamanho, mas é difícil, gente. A gente é muito duvidoso. E quando ainda é tomé, ainda é pior ainda. Você acredita não vendo? Ainda se torna pior. Aí o que acontece dentro disso aí? Que quando nós começamos a ver aqui, Jesus, ele está dizendo, Tessalonicenses, dizendo, ó, ele virá no céu com alarido e voz de arcanjo. Agora, esses dias, nessa guerra entre Israel e Irã, apareceu um brilho sobre Israel, Jerusalém. Os cientistas ficaram loucos, procurando de onde veio esse brilho, de onde veio essa luz. Que essa luz transpassou e clareou uma luz diferente. O pessoal disse, será que o ligamento do céu e da terra é lá naquele lugar, aonde Jesus disse que vai sentar e reinar? Você pode procurar algo misterioso que aconteceu lá em Jerusalém, essa semana. Os estudiosos da palavra ficaram tudo assim, ó, os céticos que não acreditam em Deus ficaram, o que é isso? Que coisa é essa? Um raio que passou, vindo do alto, igual se fosse um cometa caindo do alto na terra, o raio vindo e clareando sobre Jerusalém. O povo saiu apavorado, uns se ajoelhavam, oravam, outros já se escondiam, outros já estavam lá já se comprometendo naquele momento. Não, eu perdoo, eu quero ajeitar agora. Mas você começa a ver a maravilha, você sente algo maravilhoso só de ver a reportagem. E você olhar para a palavra dizendo que esses sinais vão acontecer. Parece um misto, né? Vai acontecer. Jesus está voltando, esse sinal vai acontecer. Quando é que Jesus ia voltar para buscar esse povo? Aí eles disseram, olha, quando houver guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, olha, quando haverá tudo, fome, peste, terremoto, maremoto, sinais no céu, na terra. Nós estamos vendo isso nos nossos dias? Você abre lá o noticiário, pais e tal, com os filhos, matou a mãe, a mulher, o avô, e pai com a mãe com o pai, e guerra, e intriga, e conflito, tal. É só desgaste. Se você espremer a sua televisão, só sai sangue. Não é uma notícia boa. Não é uma notícia que a gente fica assim impactado. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí olha para a natureza, aí enchente no canto, seca no outro, terremoto num canto, e maremoto no outro, e cataclisma no outro, e o sol esquentando, e o sol esfriando, e aí o gelo chegando. Uma coisa de doido. Aí que você fica, meu Deus, o que é isso? Aí vai para a palavra, está escrito, está vindo. Está dando um tempo para que eu e você possa conhecê-lo. Se Jesus não voltou até agora, é uma oportunidade especial para mim e para você. Ser verdadeiro. Religião não vai salvar nenhum de nós. Eu sou religioso, eu sou cristão, sou religioso. Mas isso não interessa. Interessa se eu tenho uma vida de exemplo com Deus. Não é onde, não. É a minha vida com Deus. É a tua vida. Por isso que a salvação ela é individual. O papai foi muito. Mas o papai garantiu a dele. Agora eu tenho que lutar pela minha. A mamãe pode ter garantido a dela. Mas eu tenho que lutar pela minha. Não é igual herança não. Que o pai vai e vem e nós recebemos. Não. Salvação você tem que lutar pela sua. Você tem que acreditar. Tirando disso, vem para nós agora, para nós encerrar. Qual é o requisito para a nossa salvação? Se para ser o Salvador teve todos aqueles e para nós. Um dos requisitos para nós é que nós se arrependa. E se converta. Que palavra dura, não é fácil. Não é fácil não, irmão. Isso aí não. Quando a gente olha Pedro dizendo lá no Atos, capítulo 4, versículo 12, o povo dizendo, o que devo fazer para herdar a salvação? Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho e chegai a vós o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens a qual devamos ser salvos. O próprio apóstolo Pedro falando. Não há nenhum outro nome, não há. Ele dizendo, testificando dessas coisas. Outra coisa,
que sejamos, através de Cristo, santificados. Romanos 5:1. Agora, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Olha, paz com Deus, você deitar e saber que Deus está com você. É igual, por exemplo, você na sua casa, junto com o seu cônjuge, ou com a sua família, você ter harmonia em paz, viver em paz, de bem um com o outro. Como é gostoso. Não tem intriga, não tem desconfiança, não tem... Como é bom. Aí você parar assim com Deus. Aí você parar com Deus e você poder dizer assim, Deus, como é bom essa coisa gostosa que eu tenho com o Senhor comigo. Tem uns que até querem dizer assim, eu sou o xodó de Jesus. Não, ele não tem não. Ele ama a todos nós igual. Igual. Mas tem uns que têm mais sensibilidade que outros. Que compreende o amor mais do que outros. Que goza dessa comunhão mais do que outros. Então nós devemos agora, através de que ser justificado. E o que mais, pastor? Nascer de novo. Nicodemo diz, como eu posso ser velho, voltar para o ventre da mamãe? Isso não é para o ventre da sua mãe que você tem que voltar, não. Você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que nascer de novo, através da palavra de Deus. Nascer espiritualmente. Não é ter nome de vivo e espiritualmente ser. E isso só é quando a máscara cai dos nossos olhos, sai a escama e nós conseguimos enxergar. Paulo, no caminho de Damasco, ficou cego 3 dias, perseguiu o povo, mas chegando lá, quando Ananias orou, caiu as escamas dos olhos, ele enxergou e foi batizado com o Espírito Santo. Foi o apóstolo Paulo com 3 epístolas escritas na palavra de Deus. E para encerrar, meus irmãos, que a gente já está, né? Que tenha uma vida de santificação. É onde eu falei para você. Não adianta eu falar para você uma coisa que eu não vou viver. Não adianta eu chegar aqui, pegar a Bíblia e dar um eu sei muito, pega lá, pega daqui, e corrigir vocês aqui, falar, extingar vocês da Bíblia, né? Aí Aí alguém pode até se sentir mal. Poxa, o pastor falou assim, tocou em mim porque eu estou vivendo desse jeito. Não. Cada um se santifica através da palavra de Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. O que é a santificação? É eu me guardar das coisas que não agradam a Deus através da sua palavra. Se esforçar, se dedicar, melhorar. Aí a pessoa diz, rapaz, tu fazia tal coisa, tu não faz mais. O que é isso? É separação. Não é você se trancar no castelo, não, e viver uma vida. Não. É você nascer de dentro para fora e ter a santificação. Você apresentar às pessoas aquilo que você é de verdade. A sua vida. E, em último lugar, está aguardando Jesus a qualquer momento vir arrebatar a igreja. Já que ele vem buscar, eu quero estar preparado para encontrar. E às vezes, ele diz assim, vai ser no abrir e piscar de olhos. Pisca aí. Deu tempo de se arrepender? Hã? Vai vir no abrir e piscar de olhos. Pisca aí. Deu tempo de você se arrepender? Consertar o altar deu tempo? É assim que o Senhor vai vir. E por isso que nós estamos tendo oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, que nos ensina, nos instrui e nos ajuda. Amém? Então que eu possa nessa noite te trago uma reflexão. Os requisitos de Deus para a salvação. Quem tem esse requisito? Biblicamente, nós não encontramos ninguém fora Jesus Cristo que tenha preenchido o currículo por inteiro, sem deixar nenhuma linha em branco, pela minha vida e pela sua vida. Agora cabe eu e você, querer ou não querer, acreditar que esse currículo é válido. Desde estar com o médico dos médicos, está procurando aí, né, alguns atendentes de meia viagem. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Quero convidá-los para estar orando.